O Senhor, Ele estava com os seus discípulos. No capítulo 6 do Evangelho de João, é aquela passagem onde Jesus ele falava que Ele era o pão da vida, e os discípulos questionavam e diziam assim: sim, Senhor, Moisés nos alimentou no deserto com maná, nós e os nossos antepassados. E Ele disse: mas eu sou o pão da vida, o alimento que eu vos dou é um alimento ainda superior. O Senhor, Ele falava do ambiente espiritual, do mundo espiritual, de que aqueles discípulos ainda não conheciam. Eles viviam do lado do Mestre, tinham um acercamento tão grande com Ele, mas ainda o que iria ser ainda maior, que seria o mover do Espírito, viver no mundo espiritual, era ainda uma incógnita para eles. E mais ou menos ali para o verso de número 28 aproximadamente, ele diz assim: mas Senhor, o que é que nós devemos fazer então, para que o propósito de Deus ele se manifeste na nossa vida? O que é que nós devemos fazer para que o querer de Deus ele se realize em nós? E Jesus diz uma palavra que é muito tremenda. Ele diz assim: creiam naquele no qual Ele enviou. Ele abre algo que fala, diz assim: acredite, creia. E Ele abre um leque dizendo: tenha fé naquele a qual foi enviado por Deus. Ou seja, o passo para que eu entre no mundo espiritual e porque o mundo espiritual se manifeste sobre a minha vida é algo chamado fé. Ele falava: você tem que acreditar. E naquele mesmo capítulo ele começa a falar acerca do Espírito e acerca da carne. Ele diz lá no verso 63, ele diz assim: o Espírito vivifica, mas a carne ela mata. Ou seja, ele ainda abre um leque ainda maior. Ou seja, o que me segura nesse mundo é a carne, mas o que me liga à vida eterna e aos dons espirituais, e o que me vivifica é o Espírito Santo de Deus. E não tem como nós entendermos um pouco sobre a fé, e eu quero te dar o primeiro caminho para você entrar no mundo espiritual de uma maneira muito mais tremenda. Nessa noite, tenho certeza que você vai sair aqui desse lugar conhecendo o primeiro passo, porque eu sei que todos que estão aqui como nós estamos nos desconectando desse mundo para nos conectar no mundo espiritual ainda maior. Quem é que está nesse propósito? Levanta a sua mão. E nós vamos conhecer hoje o primeiro passo para nós entrarmos e para que o Espírito Santo seja pleno na nossa vida. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. E não poderia falar de fé se não fosse falar do capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 do livro de Hebreus, ele começa assim: está lá na parte mais ou menos final, é depois de Tito, Filemão, aí é Hebreus, está por ali, antes de 1 Pedro, está Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, nós leremos, depois pularemos para o 23. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Existe uma versão que eu gosto muito que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, ou seja convicto de algo que nós não vemos. Verso de número 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Por fé. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores as riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a sua recompensa.
Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Feche seus olhos, que eu quero fazer mais uma oração. Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Eu faço, Senhor, um requerimento, tomando posse dessa palavra para essa igreja, para aqueles que me ouvem pela rádio, pela internet, por aqueles que ainda nos assistirão. Pela fé, Senhor, eu quero requerer o que nós não podemos ver, mas acreditamos que o Senhor fará ainda melhor. Pai, pela fé eu quero recusar, assim como Moisés recusou esse Egito, Pai. Eu quero, Senhor, requerer essa fé que ele teve, Senhor, de dar passos aonde não podemos ver, e crer que o Senhor é soberano e que fará o melhor sobre nossas vidas. Obrigado pela tua presença. Te peço sabedoria para essa palavra. Abra nossa mente, o nosso coração e nossa mente, o nosso entendimento para entender. Repreende todo espírito de distração que possa rodear essa igreja, ou aonde nossas vozes possam chegar, Senhor, nessa noite. No nome de Jesus, a igreja diz amém. Pode tomar assento. Somente com essa leitura é praticamente entendível, mas 15 minutos salva da tua atenção. O Egito era um reino muito poderoso. O Egito era o reino mais poderoso. O Egito se tornou ainda mais poderoso do que já era quando um hebreu chamado José entrou naquele lugar. Tendo compromisso com Deus e revelações de Deus, ele traz a pessoa do faraó, dizendo que haveriam 7 anos de muita seca e eles deveriam encher os seus celeiros em 7 anos de abundância, porque disso dependeria o futuro daquela nação. Só não foi o passo inicial para aquela nação que já era grande ainda ser ainda muito maior, porque todos os reinos da terra e que estavam aqui ao redor buscavam e vinham ao Egito para comprar comida para se alimentar. O Egito ainda mais forte se tornou, começou a construir coisas faraônicas. As pirâmides foram construídas nesse período, antes inclusive de Moisés já existir. O faraó era o homem mais poderoso e era tido como um semideus. Ele era chamado como filho do sol. Ou seja, o faraó, ele era um deus para o povo egípcio, porque o povo egípcio era um povo politeísta, ou seja, tinha muitos deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Havia o Deus que era o Deus Sol, o Deus Chuva, havia o Deus que era o Deus do amor, havia a deusa que era a deusa da sedução, e assim sucessivamente, o Deus da força. Eles tinham vários deuses. E o faraó, inclusive, era feito cultos, porque ele era dito como um semideus. Ou seja, ele acreditava que os seus magos, aqueles que estavam ao seu redor, tinham o poder em suas mãos, porque eles eram semideuses. José morre, já não administrava mais o Egito, e o povo de Deus que estava ali dentro, vivendo no Egito, ele cada vez se multiplicava mais, cada vez ele era mais fortalecido. E chega um momento em que o faraó disse: vamos ter que escravizar esse povo. Esse povo cada vez se torna mais poderoso, e daqui a pouco eles vão tomar o meu reinado. E assim ele fez. Ele determina uma ordem às parteiras que matem a todos os meninos que nasçam. A mãe do menino chamado Moisés, por fé, ela disse: não vou permitir que o meu menino morra. Ela gera a criança, coloca dentro de um cesto, coloca a rio, para dizer: quem sabe os crocodilos comam no Nilo o meu filho, mas eu não entregarei para uma parteira assassiná-lo. Quem sabe Deus pode cuidar do meu filho. E assim foi. Aquele menino é conduzido. Estava a filha do faraó
lavando roupa, quem sabe, eu estava passeando pela beira do rio e vê que o menino chorava. Ela pega aquele menino, a irmã do menino que seguia aquele cesto, ela chega para a filha de Faraó e diz: olha, esse menino, eu conheço, quem sabe, quem possa dar leite para ele. E a filha do Faraó deu uma ordem: leve esse menino até que ele pare de se amamentar e seja bem criado. E a mãe de próprio Moisés cria aquela criança, cria. No momento que ela esteve com ele, ela pôde ensinar o que era Deus e semear o que era o Deus dos hebreus na vida de Moisés. Moisés, já garotinho, volta para o palácio. Diz o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, no verso 22, ensina e fala que diz que Moisés foi criado em toda a ciência do Egito, em toda a sabedoria do Egito, o menino foi criado. A sabedoria e a ciência do Egito era algo fabuloso, porque naquele então a sabedoria deles era tão grande, já havia matemática, a matemática já existia dentro do Egito, cálculos eram feitos para as suas construções faraônicas. A medicina era muito avançada, já havia oftalmologistas naquele então, ortopedistas, para um povo de 1250, 1500 anos antes de Cristo. Era um povo treinado para a guerra, já havia cavalos, carros de guerra, espadas. Era um povo a qual a cultura era muito avançada na língua, falavam 2 idiomas. E Moisés, tudo isso foi ensinado, diz a palavra do Senhor, e a história também. Moisés foi treinado como um guerreiro, porque os filhos dos reis tinham que ser grandes guerreiros e líderes para terem grandes conquistas. E Moisés assim foi treinado. As mulheres eram belíssimas, porque o corpo era extremamente valorizado naquela época. A aparência então nem se contar. Por isso já existia inúmeras maquiagens. As vestes eram douradas. As joias que elas existiam, os ourives que existiam eram de primeira categoria. As joias até hoje têm valores enormes, as quais foram encontradas nas tumbas aonde aqueles faraós até hoje foram encontrados, e vocês são testemunhas e histórias já estudaram sobre isso. E com certeza, enquanto eu estou dizendo, vocês têm essa imagem do que era e de quem era esse povo naquele então. E assim era aquele menino. O faraó o filho do faraó, Moisés, já jovem, quem sabe pelos seus 20 anos, no seu esplendor, além de tudo muito belo, diz a palavra do Senhor, que era. O próprio livro de Atos dos Apóstolos diz e enfatiza que o menino, que o jovem Moisés era um homem formoso, ou seja, rico, bonito, treinado. Ele estava na linha para se tornar o outro faraó. Moisés tinha tudo para sentar na cadeira, no trono de Faraó. Se você vê, imagina o mundo de hoje. E quando eu lia hoje nessa tarde, eu dizia a Deus como nós somos parecidos com o Egito. As construções são faraônicas. Os líderes se creem semideuses e acima de qualquer justiça e lei. O corpo é valorizado ao extremo. O dinheiro e o poder na cadeira do trono são cobiçados extremamente. E diga-se de passagem que dentro da igreja é assim também, porque pessoas disputam cadeiras de presidência, de ministérios. Sem contar as vestimentas. Quanto mais reluzente, mais dourada e mais bela, melhor a aparência. Quanto mais formoso, mais oportunidade. A televisão mostra isso. Você não vê pessoas feias na televisão. O feio não tem mercado. O obeso, carta fora do baralho. O pobre, nem se contar. Vivemos escravizados de um sistema que se podemos dizer que é um sistema faraônico, e muito faraônico. Aquele moço
Um certo dia passeava, e os hebreus, escravos. O povo de Deus, escravizado. O povo de Deus, sem oportunidade. O povo de Deus, pagando um preço. Tendo que fazer tijolos para construir e edificar coisas ainda mais faraônicas, para o bel prazer de poucos. E aquele menino, moço já, 17, 20 anos aproximadamente, sai e vê um dos egípcios maltratando muito um do que ele sabia que era do seu povo. Aquele rapaz chamado Moisés se indigna, a raiva entra no seu corpo, ele mata aquele egípcio, aquele soldado egípcio, e enterra na areia. Enterra na areia. E havia algumas pessoas que viram o que aconteceu. Chega aos ouvidos do faraó, e Moisés tem que fugir. Foge, porque ele sabe que se ele ficasse ali, ele seria morto pelo faraó. Foge, vai para um lugar distante, um lugar muito deserto. Interessante que mesmo José, sendo um filho de Deus, um escolhido de Deus, o Egito estava dentro dele, porque ele não controlou a sua raiva e assassinou, se tornou um homicida. Nós podemos ser homens e mulheres de Deus, mas quando nós estamos muito conectados com esse Egito, mais cedo e mais tarde, esse Egito se manifesta dentro de nós. Mais cedo e mais tarde, nós temos atitudes igual àquele que faz parte daquele mundo. Moisés foge, vai para o deserto, chega num lugar, existiam algumas moças retirando água de um poço. Ele, muito forte, muito hábil, defende aquelas moças e alguns pastores que estavam ao redor. Aquela moça muito feliz chega na sua casa e diz para o seu pai que um rapaz, um egípcio, tinha lhe salvado, porque quando diz que é egípcio, ou seja, as suas vestimentas eram, e a sua aparência era de um egípcio, quem sabe as suas belas roupas, seu rosto pintado, todo maquiado, a sua máscara, a sua túnica. E ele defendeu aquelas moças, e o pai daquela moça disse: eu quero conhecer esse rapaz, traga aqui na minha casa, que eu quero lhe dar algo de comer. Ele traz Moisés para dentro da sua casa e entrega. Quem sabe Moisés conta toda a sua história. Ele sabe que Moisés era um dos deles, e ele diz assim: case-se com a minha filha. Moisés teve 2 filhos e virou pastor de ovelhas. E diz que Moisés estava pastoreando já depois de alguns 30 anos passados. Interessante, porque o livro de Atos diz os anos. Quem sabe uns 30 anos passados, Moisés com a sua família, pastoreando ovelhas, com um cajado na mão, numa região de muito deserto. Diz que ele vai e tem um encontro com uma sarça que queimava e não se consumia, e daquela sarça saiu uma voz chamando a Moisés para uma grande obra. E diz que um anjo se manifestou naquela sarça. Ele ouviu aquele anjo, e quando ele se direciona para aquela sarça fala: para um pouquinho aí, Moisés, tira as tuas sandálias, venha de pé descalços, porque aqui essa terra é santa. Moisés identifica a voz do seu Criador. Moisés entende o chamado de Deus. Mesmo vivendo e criado no Egito, ele conseguiu identificar quando Deus lhe direcionou a sua voz para ele. Me arrepio tudo só de imaginar. Glória! Ouvir a voz de Deus, identificar a chamada.
obedecer a chamada. Porque diz a palavra do Senhor que ele obedece, porque diz Deus: Moisés, volta para o Egito, porque o meu povo chora e grita e geme, e é você que eu vou usar, Moisés. É você que eu vou usar para voltar para o Egito, Moisés. Para o Egito, é você que vai voltar para o Egito, Moisés. Mas eu não quero voltar para o Egito, Deus, porque lá o faraó vai me matar. Aí toda a diferença acontece. Deus fala para ele: você vai voltar, mas agora eu irei contigo. Você já não vai estar mais sozinho no Egito, eu estarei contigo. Toda a diferença faz quando Deus irá com você, aonde você for. Quando Deus vai contigo, tudo é diferente. Eu irei contigo, Moisés, não temas. E eu posso sentir Deus chamando pessoas aqui nessa noite. Eu posso ver quantos Moisés estão aqui sendo chamados nessa noite para uma grande obra. Oh, glória! Oh, aleluia! Poder ser chamado de Deus, poder identificar a voz de Deus. E volta, Moisés, eu já estou finalizando. Volta, Moisés, para o Egito. Me diga uma coisa, irmão. Você acha que Deus precisava de Moisés para arrancar aquele povo, Deus sendo Deus? Não. Deus mandava um fogo consumidor assim como fez com Sodoma e Gomorra. Destruía todos os egípcios, deixava só o povo de Deus no Egito sozinho. Deus é Deus, Ele faz a hora que Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer. Só que Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus que olha para o seu povo de uma maneira diferente. Deus olha para um indivíduo, para uma pessoa. O mundo tem milhões de pessoas, mas Ele olha para lá de cima e diz assim: é tu que eu quero trabalhar. Deus olha de lá no deserto, pastoreando ovelhas. Ele diz: é com esse que eu quero fazer história. Aleluia. Volta, Moisés. Chega no deserto, chega no Egito. E ele diz assim para Deus: Deus, quando ele chegou no Egito, ele diz assim: agora caiu a ficha. Eu sei o que é isso aqui. Eu sei quem é esse inimigo que eu vou ter que enfrentar. Eu vivi aí dentro. Eu conheço a força do seu exército. Escuta, nunca subestime o teu inimigo, viu? Vocês sabem muito bem que o Egito representa o mundo e o faraó representa o nosso inimigo da nossa alma, que é Satanás. Quando Moisés chega na frente, a poucos metros de entrar no Egito e conversar com o faraó, a perna começa a tremer. Ele fala assim: Senhor, eu não vou conseguir, eu sou mudo, eu sou tartamudo, ou seja, eu sou gago.
Você sabe, Senhor, que eu sou pesado de língua. Você sabe, Senhor, que eu não tenho autoridade. A fúria de Deus entra naquele lugar e diz: o que é que eu falei para você, Moisés? Eu não falei que eu estaria contigo? O que é que tu tem na tua mão, Moisés? Ele diz: um cajado. Eu não tenho espada, eu não tenho armas, eles têm armas. Eles são um exército, eu conheço como eles lutam. E eu tenho um cajado. E ele falou: então pega esse teu cajado e joga no chão. Moisés joga o cajado no chão, vira uma cobra. Meu Deus, e ele fala assim: agora bota tua mão no teu peito. Ele bota a mão no seu peito, tira e está cheio de lepra. Coloca de novo no teu peito, ele tira e está sã. Ele diz: olha, Moisés, o que está sobre você é ainda maior do que qualquer espada. O Espírito Santo está contigo. Eu estou contigo. Contigo há poder e prodígios. O que está com você, Moisés, é mais forte do que qualquer exército. O que está com você, Moisés, é mais forte que qualquer espada, qualquer exército que possa existir na face da terra. Ele está contigo. Ele te dá poder e autoridade e sabedoria para conduzir. Fé. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de fé, porque para fazer o que Moisés fez tinha que ter muita fé. Acreditar no impossível de Deus, ouvir uma chamada daquele que ele não vê. Mas diz que Moisés acreditou em todas essas coisas. E eu imagino Moisés entrando. Quero falar com o faraó. Quem é você? Moisés. Moisés? Eu não estou te reconhecendo. Moisés, sim. Faraó, liberta o meu povo. O quê? Liberta o povo? Quem te mandou? Meu Deus mandou libertar o povo. Você, Moisés? Cadê a tua espada, Moisés? Cadê a tua roupa, Moisés? Com que é que você vai lutar? É assim que aí fora eles nos olham. Eles olham para você pela roupa que você tem, pela aparência que você tem. Mas o poder não está na aparência. O poder não está no dinheiro, na posição social. O poder está no poder de Deus, do Espírito sobre a vida de um homem. Eu já estou finalizando, para você entender a mensagem. E eu sei que você já entendeu, mas eu quero deixar ela muito clara, a revelação que o Senhor me deu. Meu Deus, é tão tremendo isso e fantástico. E tem tudo a ver com o que aqui está escrito. Para Deus transformar a vida de Moisés, Ele teve que arrancar Moisés do Egito. Para Ele encher Moisés do Espírito Santo, para fazer Moisés acreditar nas coisas espirituais, Ele teve que arrancar as vestes que ele tinha, as vestes douradas. Teve que colocar ele no meio de um rebanho, sentir cheiro de ovelha, pastorear a ovelha, viver com as ovelhas. Quando ele volta com uma veste de pastor, uma veste humilde, sem nenhuma espada na mão, mas cheio do poder. Ele veio sem roupas lindas, sem uma espada na mão, mas veio cheio do poder de Deus, porque é isso que destrói o inimigo. O que destrói o teu inimigo não é o que você tem, mas o que está dentro de você.